Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um dia, né, com o Senhor, iniciando mais uma semana. Hoje já segunda-feira, dia 31 de julho, o último dia do mês, né? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Não sei você, mas eu vejo a mão do Senhor me sustentando, me ajudando todos os dias. E esse sustento que eu quero dizer aqui não é um sustento nas questões financeiras, ainda que isso também tenha a ver, mas a questão de realmente o Senhor nos deixar de pé, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá discernimento, né, nas questões que nós precisamos ter disciplina, como a questão da leitura espiritual, né, da leitura bíblica, quer dizer, desculpa. Então a gente precisa perceber que é o Senhor quem nos impulsiona, quem nos chama para esse lugar de intimidade, que nos chama para esse lugar de entrega, porque nós paramos tudo, né, do nosso dia, nós paramos tudo que a gente está fazendo para estar aqui com o Senhor, para ter esse tempo com Ele. Então, se não for o Senhor, nós com certeza não estaríamos aqui. E eu quero então que você perceba, né, que já foram aí 7 meses onde você perseverou, onde você esteve, né, com a tua Bíblia aberta diante de você para ler, para meditar, para deixar o Espírito Santo te ensinar um pouquinho mais. E isso é muito bom, é valioso demais, né, quando a gente vai tendo esse espírito de gratidão. A gente não pode entrar no modo automático, inclusive nas coisas de Deus, né? Porque senão a vida perde sentido, a vida perde o real valor, né, do que ela tem. E isso é muito importante. A gente precisa ir dando graças a Deus em todas as coisas, né? Aqui e em tudo que a gente vai fazendo. Vamos seguir então? Vamos orar para a gente entregar esse momento para o Senhor. E a gente começa então a semana 32 hoje, dia 1, né? E nós vamos continuar aqui em Isaías do 54 ao 58, tá bom? Jesus, muito obrigada por esse momento, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, por esse tempo de comunhão que o Senhor tem nos dado com o seu Espírito, com tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia tem nos alcançado toda manhã. O Senhor tem nos levantado toda manhã debaixo da tua graça, do teu poder, da comunhão que nós temos com o Senhor, com o teu Espírito. Obrigada, Jesus, por mais esse início de semana e o último dia do mês de julho. Eu te louvo, Senhor. Foram 7 meses onde a tua mão poderosa tem me sustentado. Obrigada, Jesus, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo, pelas pessoas que têm perseverado junto comigo nessa leitura. E nós vamos caminhar, Jesus, até o Senhor voltar. Nós vamos caminhar, Senhor, até a tua volta, gloriosa e poderosa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Então, semana 32, dia 1º, dia 1, né? 54 a 58 de Isaías. 54 diz assim: Cante alegremente, mulher que não teve filhos. Alegre-se com uma canção feliz. Grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. A abandonada terá mais filhos que a que mora com o marido, diz o Senhor. Aumente a sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda e não faça economia nisso. Estique as cordas e firme bem as estacas. Em breve você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. Os seus filhos vão habitar novamente as cidades desertas e governar as nações que antes pertenciam aos inimigos. Não tenha medo, você não será envergonhada. A vergonha que você passou quando era jovem, as tristezas da sua viuvez serão completamente esquecidas. Você não será mais humilhada, porque o seu Criador será o seu marido. O Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é conhecido como Deus de toda a terra. O Senhor a chamará de volta. Você que era uma mulher abandonada, triste e abatida de espírito, como uma mulher que casou jovem e foi abandonada pelo marido, diz o seu Deus. Eu a abandonei por um breve tempo, mas agora, com um amor imenso, eu a receberei de volta. Num instante de ira, eu virei o rosto para você, mas agora, com amor eterno, eu darei a você o meu cuidado e o meu carinho, diz o Senhor, o seu libertador.
Como depois do dilúvio, no tempo de Noé, eu jurei nunca mais cobrir a terra com água. Agora prometo nunca mais ficar irado contra você, nem tornar a castigá-la tão duramente. Os montes podem se retirar e as colinas podem desaparecer, mas nada pode separar você do meu amor eterno. A aliança de paz que eu fiz com você não pode ser quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, jogada de um lado para o outro como uma folha na tempestade, eu mesmo vou reconstruir os seus muros, usando safiras nos alicerces e assentando o fundamento com pedras preciosas. As torres da cidade serão construídas de rubis, as portas e os muros de pedras brilhantes e preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e as suas crianças viverão em paz e fartura. Toda a sua vida será baseada na justiça, por isso você não terá mais medo de seus inimigos, da violência e da guerra que ficarão longe de você. Algumas nações vão tentar atacar você, mas isso não vai ser um castigo mandado por mim. É por isso que esses ataques vão falhar. Você vencerá seus inimigos e eles se renderão a você. Eu criei o ferreiro que sopra as brasas no fogo até produzir chamas, e assim ele forja uma arma de guerra. Também fui eu quem criou o destruidor para destruir. Mas no futuro, quem fizer armas para destruir você vai se dar mal. Quem tentar acusar você no tribunal acabará sendo condenado. Esta é a herança dos servos do Senhor, a bênção que eu dou a você, diz o Senhor. Capítulo 54, gente, é uma prova viva, profética, de que Deus não se esqueceu de Israel, né? Nós temos um grande problema, principalmente na igreja brasileira, a respeito dessa questão de uma abordagem, né, a respeito de Israel extremamente errada, onde a igreja seria a substituta de Israel, né? A gente ouve muito essa doutrina sendo ministrada, sendo falada, inclusive, nos púlpitos, né? Mas o texto bíblico, ele é claro que o Senhor jamais se esqueceu de Israel. E esse texto de Isaías 54 é uma prova disso. O Senhor diz que Ele vai fazer tudo de volta, né? Ele vai trazer os seus filhos de volta. Nós lemos em várias profecias aqui de Isaías que Ele vai trazer Israel novamente para habitar na sua terra, que é uma terra dada por herança. O Senhor diz que a sua noiva, Israel, não foi esquecida. Por um breve tempo ele virou o seu rosto com a ira por causa do seu pecado, por causa das suas iniquidades, mas o Senhor vai restaurar todas as coisas. O Senhor vai perdoá-la, o Senhor vai restaurar esse casamento, né? Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é recheada de profecias, de promessas voltadas estritamente para Israel. E nós, igreja, gentios, estamos juntos nessas promessas hoje em dia. Mas as promessas que são para Israel são para Israel, não são para a igreja dos gentios, né? Nós fomos esses enxertados nessa grande árvore, né? Nessa grande figueira. Então a gente precisa ter consciência disso e nos colocarmos no nosso lugar. O Senhor tem promessas poderosas para a igreja, né? Para o povo gentil e judeus que caminham juntos como igreja. Mas o Senhor tem promessas exclusivas para Israel e nós não podemos negar isso. Nós não podemos substituir a igreja de hoje, os gentios, por Israel, porque nós estaríamos jogando no lixo muitas profecias que foram deixadas para nós na antiga aliança. Amém? Então, muito cuidado com essa teologia, muito cuidado com essas questões aí. 55. Venham, todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Venham comprar e comer, porque vocês vivem gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão e se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome. Perdão, é uma pergunta. Por que vocês vivem gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão e se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome? Ouçam o que eu digo, e vocês poderão comer o que é bom. Assim, a alma de vocês se deliciará com comidas mais gostosas. Escutem-me com toda a sua atenção e venham a mim. Ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês
uma aliança eterna para dar a vocês todo o amor e toda a bondade que um dia eu prometi ao rei Davi. Ele foi uma prova viva do meu poder, conquistando e dominando muitas nações. Vocês também darão ordens a outros povos, e eles obedecerão e virão até vocês. Mas não porque vocês tenham algum poder especial. E isso vai acontecer porque o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, tem dado honra e poder a vocês. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, peçam sua ajuda enquanto ele está perto. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor, arrependidos, e ele mostrará sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois ele mostrará como é imenso o seu perdão. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Vocês sairão com alegria e serão levados de volta à sua terra em paz. Montes e colinas cantarão de alegria à sua volta, e todas as árvores do campo baterão palmas enquanto vocês caminharem. Onde havia espinheiros, crescerão ciprestes. Onde crescia a roseira brava, crescerá a murta. Isso trará glória ao nome do Senhor e será uma lembrança eterna que nunca desaparecerá. Uma sequência, de profecias aí, falando justamente dessa volta, desse retorno para a terra de Israel, para o seu povo, que está extremamente disperso em toda a terra. Eles voltarão com alegria, todos os povos darão louvor para tudo aquilo que Deus está fazendo. As profecias são claras a respeito de Jerusalém, a respeito de Israel, a respeito do povo do Senhor que ele vai restaurar e trazer de volta. Capítulo 56. Assim diz o Senhor: sejam justos e honestos para com todos, pois a minha salvação está se aproximando, e em breve eu mostrarei a minha justiça. Abençoarei o homem que tomar uma decisão firme de não trabalhar nos sábados para não profaná-lo, e de vigiar sua mão para não fazer o mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: é certo que o Senhor me expulsará do seu povo. E um homem que perdeu a capacidade de ter filhos não deve pensar: não passo de uma árvore seca. Pois o Senhor promete a esses homens que não podem ter filhos: se vocês guardarem os meus sábados, fizerem a minha vontade e se apegarem à minha aliança, eu lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, uma honra muito maior do que ter muitos filhos e filhas. Eu darei a vocês um nome eterno que nunca vai ser esquecido. Quanto a essas pessoas de outros povos que se unirem ao Senhor para amarem o nome do Senhor e o servirem, guardando o sábado, deixando de profaná-lo, e para se apegarem à minha aliança, eu mesma as levarei ao meu santo monte e lhes darei grande alegria em minha casa de oração. Aceitarei suas ofertas queimadas e demais sacrifícios no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o soberano, o Senhor que reuniu os israelitas exilados. Ainda vou reunir outros, aqueles que já foram reunidos. Venham, animais do campo, animais da floresta, venham comer. Os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, os pastores de Israel, não são capazes de ver os perigos. Parecem cachorros mudos, incapazes de latir para avisar do perigo. Eles gostam mesmo de dormir e sonhar, cheios de preguiça. Além disso, são cachorros gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores sem entendimento, que só cuidam de si. Cada um procura vantagem própria. Cada um grita: venham, vamos arranjar vinho e bebida fermentada e dar uma grande festa. Isso sim, isso é o que é vida. E amanhã será ainda melhor, com mais vinho e festa do que hoje. Um alerta do Senhor, para aqueles que acreditam que não terão honra, nesse tempo de restauração, que é a volta de Jesus, Ele está falando a respeito tanto dos povos
e se voltarão para o Senhor as outras nações que não são Israel, que podem sim honrar ao Senhor porque terão a sua justa recompensa, mas ele também está falando para Israel para que eles se preocupem sim com aquilo que Deus irá fazer e não fiquem aí simplesmente bebendo, fazendo festa, achando que só esse momento é o que importa. Nós precisamos nos preocupar com de que maneira nós temos vivido nesse tempo para que o resultado dessa vivência, desse tempo, dessa era, seja o resultado da vida eterna. Então, quando nós não nos preocupamos em amar ao Senhor, em obedecer ao Senhor nesse tempo de vida que Ele tem nos dado, então nós não sabemos qual será o resultado na vida eterna. Porque uma pessoa que é negligente com aquilo que Deus tem colocado hoje na sua vida, família, trabalho, vida financeira, maneira de viver, né, cristianismo mesmo no dia a dia, ela não está se preocupando com a vida eterna, ela está se preocupando simplesmente com o seu hoje. E isso pode fazer falta lá na frente, porque Deus vai dizer, eu não te conheço. E isso é muito perigoso. Capítulo 57. Os homens justos morrem e ninguém dá importância. Homens piedosos morrem cedo e ninguém se incomoda ou procura saber por quê. Ninguém parece perceber que os justos são tirados para serem poupados do castigo. Eles encontram a paz. Para os justos que obedecem ao Senhor, a morte é um descanso. Mas vocês, filhos de adivinhos, venham cá, aproximem-se, filhos de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem vocês estão fazendo pouco caso, fazendo caretas e mostrando a língua? Vocês são pecadores por natureza, filhos de gente falsa e mentirosa. Vocês se entregam completamente à imoralidade sexual, adorando falsos deuses debaixo das grandes árvores. Vocês sacrificam seus próprios filhos nas grutas e cavernas dos vales. Vocês escolhem pedras lisas nos riachos e elas passam a ser os seus deuses. Fazem ofertas de bebidas e de cereais a essas pedras e as adoram. Vocês pensam que isso me agrada? No alto dos morros vocês cometem adultérios, adorando outros deuses. Atrás de suas portas e dos seus batentes, vocês penduram as imagens dos seus deuses pagãos. Ao me abandonar, vocês tiram a roupa e deitam-se na cama com os seus amantes, que pagam para dormir com vocês. Então satisfazem os seus desejos impuros. Oferecem perfumes e incenso como oferta ao deus Moloque. Vocês foram a toda parte, até as profundezas, para encontrar novos deuses. Ficaram cansados de tanto procurar, mas não desistiram. Vocês recuperaram as forças porque ficaram animados com o que estavam procurando. Mas por que vocês tiveram mais medo desses falsos deuses do que de mim? Por que vocês mentiram e não se lembraram de mim? Não é porque há muito tempo estou calado que vocês não me temem? Além disso, vocês confiam na sua justiça e nas suas boas obras, mas nada disso poderá salvar vocês. Quando estiverem desesperados pedindo ajuda, vamos ver se a coleção de ídolos é capaz de salvá-los. Esses deuses não valem nada. O vento levará todos eles. São tão fracos que um simples sopro os fará desaparecer. Mas quem confia em mim vai possuir a terra e receberá o meu santo monte como herança. Eu darei a seguinte ordem: preparem um caminho, aplanem a estrada, tirem as pedras, tapem os buracos do caminho por onde o meu povo vai voltar. Assim diz o alto, o sublime, que vive na eternidade, cujo nome é o Santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas habito também com o humilde de espírito e com o arrependido, para dar novo ânimo ao humilde e coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa de seus pecados. Porque eu não vou continuar repreendendo o meu povo para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se eu fizer isso, o espírito do homem morreria diante de mim, acabaria toda a vida que eu mesmo criei. Por causa do terrível pecado da cobiça do meu povo, fiquei irado e o castiguei. Na minha ira, eu escondi o meu rosto, mas eles são um povo rebelde e continuaram a fazer a sua própria vontade. Eu tenho visto tudo o que fazem, mas vou curá-los. Eu vou guiar o meu povo, vou consolar os que choram de tristeza pelos seus pecados. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz para os que estão perto e para os que estão longe, diz o Senhor. Eu os curarei.
Mas os que insistem em me rejeitar serão como o mar bravo, que nunca se acalma, lançados à praia, lama e sujeira. Para os pecadores nunca haverá paz, diz o meu Deus. Capítulo 57. Um alerta a respeito de deuses, né, que são adorados e que Deus chama isso de prostituição. Porque a partir do momento que você adora outros deuses, são os seus amantes, que a palavra de Deus diz, né? Deus é o nosso marido, nós somos a noiva de Cristo. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que eu adoro, tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus se torna o meu amante. E então eu me torno um adúltero, uma adúltera, um prostituto, uma prostituta, porque eu estou me entregando a outros deuses que não são o Senhor. E o Senhor diz que a ira dele não vai durar para sempre, mas que o juízo dele vai acontecer. Para os seus filhos, ele vai restaurar, vai trazer para a eternidade, mas para aqueles que não abandonarem o pecado, o último versículo diz: para os pecadores nunca haverá paz, diz o meu Deus. Por quê? Porque o tormento eterno, né? A morte eterna, ela vai acontecer. E a palavra diz que esse lugar não há paz. Capítulo 58. Grite bem alto, sem parar, tão alto quanto uma trombeta. Anuncie ao meu povo Israel a sua maldade e todos os seus pecados. Eles fingem ser tão religiosos. Eles vêm ao meu templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em se chegar a Deus. Eles dizem: por que jejuamos se o Senhor nem atenta para isso? Por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Eu vou lhes explicar por quê. É que mesmo no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios e maltratam e exploram os seus empregados. Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou responder às suas orações? Será que esse é o jejum que escolhi? Será que desejo que passem fome, andem curvados como junco, se vistam de pano de saco e se deitem sobre cinzas? Vocês acham que esse é o jejum que agrada o Senhor? Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos, perdoem as dívidas dos que não podem pagar e não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas aos que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. Se vocês fizerem isso, Deus lhe dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Então, quando vocês clamarem ao Senhor, Ele responderá. Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá: eu estou ao seu lado. Se vocês acabarem com todo tipo de exploração, se pararem de fazer ameaças, de espalhar mentiras, se abrirem a alma de vocês para os famintos, ajudarem e consolarem os desesperados, então a sua luz aparecerá, brilhante nas trevas, e a sua escuridão se tornará clara como o meio-dia. O Senhor guiará vocês constantemente. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de jorrar. Seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Se vocês guardarem o meu sábado, sem correrem atrás de lucros e divertimentos no meu dia santo, se vocês tiverem o verdadeiro prazer no meu descanso e disserem: este é o santo dia do Senhor. Se vocês honrarem o Senhor em tudo que fizerem, não procurando fazer sua própria vontade, nem falarem o que não presta, então o Senhor será a sua alegria. Eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e ter vitória e glória na terra. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai. Eu, o Senhor, falei. Gente, que capítulo, né? Isaías 58 fala
desse diálogo, né, que Israel fala ao Senhor. Por que o Senhor não tem ouvido nossa oração? Por que quando a gente jejua o Senhor não responde? Por que nós temos feito sacrifícios e o Senhor não faz nada, e o Senhor não muda a nossa história, e o Senhor não faz as promessas se cumprirem? E aí Deus começa a responder para eles, né? De que esse jejum, aqui ele enfatiza o jejum, né? De que esse jejum para Deus não vale nada. Porque Deus nunca desejou que nós ficássemos sem comer. Deus nunca desejou que nós tivéssemos que entregar ofertas no templo. Jesus nunca desejou, o Senhor, né? Nunca desejou que a gente tivesse que fazer algum tipo de sacrifício. O que Deus deseja é obediência. O que Deus deseja é o cumprimento dos mandamentos, que é o principal, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando esse princípio que é básico, né, diante da presença de Deus, que é amar a Ele de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, quando isso não é cumprido, todos os outros mandamentos ou todos os outros princípios que a gente tenta, né, suprir ou tenta fazer querendo comprar Deus, querendo comprar as bênçãos de Deus, nada disso vai valer a pena. Vai ser só sacrifício de tolo, a palavra fala, né? Então, Isaías 58 está nos alertando a respeito do real jejum, né? Da real atitude que Deus deseja. Não que Deus não deseje o jejum da nossa parte, porque nesse tempo, né, enquanto nós estivermos nesse tempo, nós precisamos sim jejuar. Mas o que Deus está dizendo, não adianta jejuar e achar que todas as outras coisas podem ser negligenciadas, principalmente o próximo, o amor ao próximo, que é o nosso principal papel como cristãos, né? Como filhos de Deus, mostrar o amor de Deus para as vidas que estão ao nosso redor. Amém? Então, que vocês possam aí aproveitar esse início de semana. Quem tiver um tempinho a mais aí, medita nessa palavra, deixa o Espírito Santo realmente te confrontar, porque esse é o papel, né, do Espírito Santo, confrontar os nossos pecados, confrontar as nossas maldades, e assim nós vamos sendo transformados por essa palavra, né? E a gente pode colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Amém? Deus abençoe. Ótimo início de semana para todo mundo. Bom final, né, de mês, hoje dia 31 de julho, e que nós possamos começar dia 1º de agosto, realmente desejando mais um mês diante do Senhor, diante da vontade de Deus, olhando para essa palavra e sendo transformados por ela dia após dia. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.